Olá meus amigos, tudo bom? Hoje o vídeo é do tutorial de como escolher uma prensa dobradeira para dobrar chapas metálicas. Eu resolvi fazer esse vídeo porque muitas pessoas me pediram informações de como se faz para escolher uma prensa dobradeira. Resolvi fazer o vídeo para esse fim. Então, com a minha experiência aí de 30 anos no mercado de corte, dobra e conformação de chapas, onde já realizei várias compras, né, de máquinas, ferramentas para as empresas que eu trabalhei. Vou passar esse vídeo aí para vocês, passando algumas informações importantes aí para facilitar a vida dos compradores aí, dos interessados em comprar máquinas em suas empresas. Como sempre faço, meus vídeos é em formas de vídeo aula, onde passo as informações que montei antes no PowerPoint e vou passando para vocês as informações aí. Vocês vão pegando essas informações aí, dúvidas aí, vocês entram em contato com a gente aí que a gente tenta esclarecer na medida do possível. A definição para a compra de uma prensa dobradeira pode gerar muitas dúvidas, pois hoje temos uma variedade muito grande de modelos e marcas no mercado mundial. Esses modelos podem ser classificados em níveis de custo, estrutura, qualidade e durabilidade dos equipamentos da dobradeira. Dependendo do grau de precisão das peças, não podemos abrir mão da compra de uma máquina com tecnologia de ponta, com sistemas e componentes adequados para garantir a qualidade final dos produtos. Uma das primeiras avaliações a ser feita é o nosso desejo, a nossa finalidade para com esta máquina. Então a gente vai ter que fazer algumas perguntas, né, para poder iniciar esse processo de compra de uma máquina. Primeiro, o que nós vamos querer produzir nessa máquina? Se é um produto próprio, se é um projeto que você já tem na sua empresa, se é prestar serviço, trabalhar para terceiros, onde o nível de exigências no grau de dificuldade das dobras são bem maiores, ou até mesmo se é para fazer os dois, prestar serviço e fazer produto próprio. Então aí começa já algumas dúvidas, né? Que é a finalidade, o desejo nosso da compra da máquina. Qual que é a necessidade, o desejo ou a finalidade dessa máquina? Então, como já comentei aqui na parte de cima, a gente tem uma variedade muito grande hoje de máquinas dobradeiras no mercado mundial. E isso vem evoluindo com tecnologias diferentes, né? Conforme o fabricante vai colocando acessórios na máquina. A briga é muito grande entre os fabricantes para trazer resultados diferentes de uma prensa dobradeira. Precisamos ter várias informações de marcas e modelos de dobradeira no mercado mundial. Então eles podem ser classificados em níveis de custo, estrutura, qualidade, durabilidade dos equipamentos. Então uma dobradeira ela pode ser identificado, né, as diferenças de uma para a outra. Então a gente vai tentar decifrar o que seria a diferença de uma para a outra. E com certeza, né, dependendo do grau de precisão das peças, a gente tem que comprar uma máquina com alta tecnologia, com vários eixos, porque tudo isso vai influenciar o tempo de dobra, na qualidade final da dobra. Tem muito sobre isso também, tá bom? Então vamos verificar para frente o que a gente tem de informações, mas já começamos nessa questão do desejo, a finalidade da máquina. Resolvendo a finalidade para o uso da dobradeira, precisamos definir outros dados importantes, que seria o comprimento que vamos dobrar, a espessura maior que vamos dobrar, o grau de dificuldade das peças que vamos fazer as dobras, e assim definir o número de eixos que a máquina precisa ter. Com essas perguntas e informações, a gente começa já a reunir dúvidas para a gente começar a definir o tipo da máquina que a gente precisa, o modelo, a tonelagem. Digamos que precisamos de uma máquina CNC para dobrar chapas até 6,35 mm no comprimento de 3 metros e pela dificuldade de dobra precisamos que tenha 6 eixos. Com as dúvidas anteriores resolvidas, se determina o modelo da máquina, o comprimento da máquina, tonelagem, os números de eixos. Dessa forma aí já se consegue qual modelo de máquina a gente precisa. Foi definido já
verificando as informações anteriores, que precisamos dessa máquina. Então, através disso, a gente já começa a buscar no mercado uma máquina que atenda essas solicitações aí levantadas. Com essas dúvidas acima resolvidas, podemos partir para as cotações de máquinas, mas aí é que começa a aparecer as dúvidas e confusões impostas pelos vendedores e fabricantes de prensa dobradeira. Vai aparecer muitas informações para ser decifradas, porque cada vendedor ou fabricante vão oferecer diferentes modelos e sistemas que confundem a cabeça de qualquer um. Por isso estou fazendo esse tutorial para passar informações técnicas que vão auxiliar nesta hora antes de fechar o pedido de uma prensa dobradeira. Então, com a parte definida da máquina que a gente quer, de comprimento, espessura, eixos, a gente começa cotações, né, no mercado. E isso vai gerar muitas informações e dúvidas, porque, como já foi comentado, cada vendedor, fabricante tem informações diferentes para passar para a gente. Nem sempre eles vão oferecer aquilo que a gente está pedindo. Então a gente tem que ter bastante conhecimento técnico para poder decifrar, né, aquilo que a gente quer mesmo de verdade. Outra coisa que vai aparecer aqui é a questão de valores, para poder já a gente ter uma ideia de custo que essa máquina vai ter. Então cada vendedor vai ter um valor e a gente já pode começar a pensar por que tem essas diferenças de valores também de uma máquina para outra. E existe hoje uma quantidade muito grande de modelos. Hoje, acredito no Brasil que tem mais de 50 marcas e modelos que trabalham com vendas de prensas dobradeiras. O número é muito grande para poder não ficar confuso. Então esse tutorial é basicamente para abrir uma ideia de quem está trabalhando em cima da compra dessa máquina. Então a gente vai começar a falar sobre modelos de dobradeira. Então a gente tem nesse universo de máquinas dobradeiras, tem vários modelos a ser explorados. Então tem o centro de dobras individual e integrado, tem a prensa dobradeira hidráulica CN e CNC, a prensa dobradeira híbrida, elétrica ou servoelétrica CNC, a prensa dobradeira tandem CNC, prensa dobradeira com célula robotizada CNC, prensa dobradeira com troca de ferramentas automatizada CNC, prensa dobradeira mecânica e a fricção e barra de torção, viradeiras manuais e automatizadas. Então aqui a gente escolheu 2, 4, 6, 8 modelos que existem de prensas dobradeiras no mundo. Deve existir outras, mas essas são as que mais giram, né, na questão da compra. E cada uma tem uma especialidade a oferecer. Então tudo vai depender da avaliação que é feita nos projetos, né, das peças que vai ser dobradas, ou seja, do projeto próprio ou do projeto terceirizado. Então, para poder ajudar a definir a compra da máquina. Com certeza, a quantidade de peças também influencia bastante, né, na compra de uma máquina automatizada, robotizada, num centro de dobras aí, porque a gente está falando de valores maiores, um retorno para a quantidade de peças bem maior também. Então vamos conhecer uma por uma dessas máquinas e falar um pouco de cada. Vou iniciar pelo centro de dobras individual e integrado. Aqui nós temos uma marca determinada que tem um centro de dobra. Na verdade, ele é um centro que consegue fazer o armazenamento, o corte, a parte de separação do material que não vai dobra e a parte dobrada. Então é um centro integrado que a peça final pode sair prontinha. Então ela sai a chapa pronta, faz a parte do corte, divide nessas informações aqui das ventosas, vem para a parte de dobra, sai a peça dobrada aqui. Esse é um centro de dobra, integrado no caso, né?
tá tudo integrado, armazenamento, corte, dobra e descarrego. Aqui nós temos um centro de dobra individual, que ele é abastecido de uma forma manual, faz a dobra e retorna com a peça dobrada para retirar ela do local onde foi colocada inicialmente. Então esse é um centro de dobra individual. Trabalha por um sistema de tesouras, né, que é um sistema diferente de ferramentas de dobras normais. Geralmente esses centros individuais ou integrados são para grande produção ou linha de produção, que se consegue manter uma quantidade grande de peças girando dentro dessas máquinas aqui. Ok? Isso é um modelo que a gente tem, que algumas empresas aí, pela demanda, acabam comprando esses modelos aqui de máquinas para poder suprir velocidade de dobra. Vê que aqui praticamente a ação do operador é bem menos do que uma dobradeira normal. Correto? Só adiantando aqui que no final também eu dou uma respaldada. Esse tutorial não tem vínculo nenhum com nenhum fabricante de máquinas ou ferramentas. Ele é totalmente isento. E esses nomes que aparecem aqui foi simplesmente para poder explicar, né, o que é isso que eu estou falando aqui do centro de dobras individual, integrado ou outras máquinas que tem, porque não é só essa marca que existe em centro de dobras. Existe em todas as máquinas que eu vou falar posteriormente a essa, não é vinculado à marca que está anunciada ali. E sim, são fotos ilustrativas, porque existem outras marcas que trabalham com os mesmos modelos que eu vou falar. Então não vincule o tutorial ao modelo da que eu estou explicando ali. Ok? Aqui nós temos uma prensa dobradeira hidráulica que seria CN e CNC. Então é uma prensa normal, uma prensa que mais o pessoal usa. Essa tem características especiais, que são o levantamento de chapa nessa parte aqui. Tem os intermediários alongados, que são para dobrar caixas com abas maiores. Então todas as máquinas também existem possibilidades, né, de, conforme o produto ou projeto, fazer uma máquina direcionada. Com certeza um custo vai aumentar, mas tem possibilidades de fazer essa adaptação conforme o seu produto. Isso tem, basicamente quase todos têm as possibilidades, mas sempre vai ter um custo por isso. Aqui então a CNC, ela quer dizer que ela tem vários eixos controlados pelo CNC da máquina, pelo comando da máquina, né? Então se chama CNC. A CN basicamente ela tem bem menos eixos, né? 2 eixos comandados pelo comando numérico aqui. Então aqui é um comando CNC, aqui um comando numérico CN, né? Então aqui ele vai trazer basicamente informações de X e Y. Então aqui, quando tem esse comando, chamamos de CN. E isso tem que cuidar bastante quando você compra a máquina, porque ela está atrelada à quantidade de eixos que a máquina tem. Então uma máquina com certeza CN tem menos recurso do que uma CNC. E o custo com certeza é diferente de uma para outra. Certo? A gente não vai definir máquina nenhuma para ninguém. É um tutorial de como escolher. A definição vai ter que ser feita através de conhecimento técnico das peças que vai ser dobrada e tudo. Então a gente só vai falar dos modelos e das marcas que tem. Certo? Aqui a gente tem então a prensa dobradeira híbrida elétrica ou servoelétricas. Então aqui já é uma geração nova de dobradeiras que
Já tem a parte elétrica, tem alguns comandos, né, da máquina, ah, que já são comandados eletricamente, então tem uma redução de energia. São máquinas basicamente mais rápidas e que hoje o pessoal está trabalhando com. Elas iniciaram com uma tonelagem baixa para as máquinas, primeiras máquinas, e agora o pessoal já está trabalhando com máquinas com mais tonelagem também nesse sistema híbrido que a gente fala, né? Que são máquinas que ah, trabalham com uma parte elétrica, parte hidráulica, parte misturada, né? A parte híbrida. Se misturam aqui a parte elétrica, a parte hidráulica e outras informações para as máquinas, no caso, gastar menos, ficar mais ecológicas e ah, ficar mais rápidas também, menos ruídos também acontece. Então é uma questão daqui de velocidade também muito grande em relação à prensa dobradeira normal. Eu já tenho experiência com dobradeiras elétricas que a velocidade é bem maior do que uma dobradeira normal. Então, conforme o tipo de peça, é uma boa máquina para se investir também. Ok? Aqui a gente já tem a prensa dobradeira Tandem, CNC. Então aqui são máquinas integradas com CNC, com dois CNC, trabalham individualmente também. E quando a gente quiser dobrar no espaço das duas máquinas, a gente faz a integração do CNC e comanda só por um CNC as duas máquinas. Então elas vão obedecer um CNC só e trabalhar com as duas máquinas. Então são máquinas integradas, por isso que chamam Tandem. Então tem essa possibilidade. Tem alguns casos que até chega a ser diferente a tonelagem de uma máquina para outra. Então o pessoal trabalha com elas individual, até com tonelagens diferentes. E quando eles precisam de fazer uma determinada peça que precisa do comprimento maior, no caso de 8 metros, 12 metros, 6 metros, aí eles integram ela via CNC e comandam só por um CNC, só por um comando aqui, as duas máquinas. Então aqui temos uma máquina com uma tonelagem grande, no caso, uma tonelagem alta, mas também existem as máquinas com tonelagem baixas de 100 toneladas, duas máquinas integradas que dobram peças aí de até 6 metros aí, com espessuras finas também. Então isso depende muito da sua aplicação, mas tem essa possibilidade. Acredito eu que tem até a possibilidade de colocar 3 máquinas integradas. Não conheço ainda com 3 máquinas, geralmente com 2. Porque o pessoal compra assim? Porque tem a possibilidade de trabalhar individual ou desligar uma e não ficar gastando a energia, né? Para quando não estiver usando chapas menores, né? Chapa que dê uma máquina só. E também trabalhar com elas individual quando der. Então elas têm soluções aí para apresentar para o cliente que comprar ela. Ok? Aqui a gente está falando em prensa dobradeiras com células robotizadas. Então aqui é uma evolução também da dobra, que o pessoal automatiza, né, a dobradeira, coloca um operador robô com células fechadas, né, então não tem influência de operador nenhum, só abastece o material, ele pega do local, vai lá, dobra, faz com os movimentos de um operador e devolve aqui. Então tem outros modelos, tem uma variação grande de modelos automatizadas, de formas de como o robô trabalha aqui na frente, e isso também dá uma agilidade maior
e uma sequência, né, de trabalho sem ter problemas de fadiga, né, do operador. O robô dá para deixar trabalhando 24 horas também e ele não vai cansar, né, a não ser que tu não dê energia para ele, que é a energia elétrica, certo? Então esse é uma célula robotizada também. Hoje tem muitas empresas trabalhando já com essas máquinas já com células robotizadas. Dá para você comprar isso já no início de todo o processo e dá para você adaptar depois ao robô posteriormente, mas geralmente é bom comprar já máquinas com entradas, né, para célula robotizada. Senão depois complica bastante para poder fazer essa adaptação. Certinho? Hoje também está bastante essa questão das próprias máquinas fazer a troca de ferramentas. Então o operador não precisa mais colocar a mão na ferramenta, né? Então existe um magazine de ferramentas acoplado à máquina e o robozinho ali da parte traseira da máquina vai lá e traça as ferramentas e ela mesma já coloca no local que tem que colocar e aciona o que tem que acionar ali para manter essa ferramenta no local. Então hoje já temos muitas marcas de máquinas que já fornecem esse sistema. São ferramentas com um custo mais caro, mas é uma forma de aumentar o setup, né? De diminuir o setup, na verdade. Então, o pessoal o operador não tem mais acesso, né, às ferramentas. Então, não tem mais esse problema de cansar trocando ferramenta. Então, essa é uma parte boa também e isso está vindo com muita força também agora no mercado. Então, existem esses modelos também. Certo? Aqui a gente tem as prensas dobradeiras mecânicas a fricção e barra de torção. Essas são as dobradeiras mais antigas, as dobradeiras que deu início a tudo. E inclusive eu já trabalhei numa dessas máquinas aqui também. Trabalha de um sistema diferente, né? Que é por freio de fricção aqui nessa parte, com barra de torção aqui na frente para regular as alturas dos lados da máquina, né? No caso dos eixos, que na CNC seria os eixos Y, né? 1 e 2. Aqui tem a barra de torção que faz essa regulagem, mas tudo manualmente, né? E aqui também ela trabalha com um impacto, no caso, né? Você pisa depois que você colocou a peça, você pisa no pedal da máquina, ele faz o giro completo. Então a máquina também é muito perigosa. Isso hoje pode ver que quase não tem sistema de segurança também. Nesse tipo de máquina que se machucavam muito. E hoje nas hidráulicas tem sistema de segurança que ajuda a evitar esses problemas que aconteciam nessas máquinas aqui. Mas ainda tem essas máquinas aqui e tem pessoas ainda que estão vendendo, comercializando essas máquinas aqui. Mas tem as suas deficiências, no caso, em relação às máquinas CNC hoje. Ok? Aqui tem as viradeiras manuais e automatizadas. Então o nome viradeira para várias máquinas que hoje o pessoal chama, elas estão atreladas a esse modelo de máquina aqui. Isso aqui sim é uma viradeira, né? Então você coloca a chapa aqui e você pega manualmente, né? E vira ela, né? Levanta isso aqui e vira a dobra. Então as viradeiras, elas são derivadas dessa máquina aqui, o nome de viradeiras. Então uma viradeira CNC não quer dizer que é uma dobradeira CNC. Uma viradeira CNC é esse modelo, porque o modelo é o mesmo, só que ele foi automatizado, né? Então é uma viradeira automatizada. Essa sim é uma viradeira automatizada. Você não pode falar que uma dobradeira, uma prensa dobradeira normal, que a gente viu ali para trás,
seja uma viradeira, porque ela é o sistema diferente, né, de dobra. Então essa aqui é uma viradeira automatizada e uma que é uma viradeira manual. As outras são prensa dobradeira, que são uma prensa que exerce força na chapa, então é uma prensa dobradeira. Então aqui a gente está com viradeiras manuais, muito usado hoje em funilaria. Dentro de algumas empresas ainda tem alguma maquina dessas aqui, mas hoje a maioria está vinculado à funilaria. Também já trabalhei nesses modelos de máquinas aqui e sem problemas. Tá bom? Também conforme o tipo de peça que você tiver, pode ser até uma viradeira. Ok? Então a gente vai partir por pontos importantes para a aquisição de uma dobradeira. Então agora a gente vai falar de alguns pontos que já começa a detalhar mais as máquinas que a gente estava conversando ali anteriormente. Então a primeira coisa, né, que a gente tem que saber é se a máquina ela é nacional ou importada, saber a origem da máquina, se ela é nacional ou importada. Entender o descritivo técnico da máquina. Conhecer os eixos comandados pelo CNC. Argumentar sobre nome, origem e manutenção do comando CNC. Software de programação de dobras, também a gente vai ver ali depois na frente. Conhecer os sistemas de fixação do ferramental, punção e matriz, esse é muito importante. Pegar informações do local de manutenção para aquela máquina, também é uma coisa importante. Se informar do pós-venda desse fabricante. Se possível, fazer visita para observar a máquina trabalhando em outro cliente. Então a gente vai abrir esses pontos aqui, que também são 8 pontos, 2, 4, 6, 8 pontos. A gente vai ver um por um, dar uma conversada sobre eles. Mas essas informações de pontos importantes para a aquisição de uma dobradeira, esses 8 itens aí vai ficar para a segunda parte do nosso vídeo. Então a gente vai fazer a parte 2, para o vídeo não ficar tão comprido. Até aqui eu tenho que agradecer. Muito obrigado a todos. Peço que curta e compartilhe esse vídeo com seus amigos e colegas. Se inscreva no canal para receber mais informações. Meu nome é Edson Reinaldo, sou especialista em corte, dobra e conformação de chapas. Muito obrigado. Assistam a parte 2.